Nós vamos ver agora como educar a criança e o adolescente para a prática das virtudes. Uma vez visto a fundamentação da criança e do adolescente como espírito imortal em formação e em educação, por que trabalhar as virtudes para a criança e adolescente e agora como fazer tudo isso? Como podemos implementar ações para educar a criança e o adolescente para a prática das virtudes? Iniciaremos com orientações do mentor Honório pelo médium Afro Stefanini II. Como pode a criança e o jovem praticar a virtude no lar sem um programa estabelecido de desenvolvimento da virtude na família? Então, o mentor ele começa com essa pergunta. É uma pergunta básica, né? Ele fala aqui de um programa estabelecido. Como que nós vamos desenvolver a prática das virtudes no lar se não houver um programa de desenvolvimento das virtudes para essa família? Esse programa envolve uma estação de fraternidade entre os membros, reconhecendo antes de tudo como está funcionando a ecologia familiar. Como é que essa família funciona? Como é a dinâmica dessa família? Sem a reflexão profunda de como ela funciona, nós não temos como estabelecer um programa, porque o programa vai se conduzir de acordo com as necessidades daqueles espíritos que estão evoluindo naquela família. A partir do momento, é a mesma coisa que o autoconhecimento. O autoconhecimento começa na percepção daquilo que necessita ser modificado em nós. E a partir daí nós trabalhamos em função de nos conhecer e nos autotransformar. No nível coletivo da família é a mesma coisa. É necessário um programa e esse programa, antes de tudo, vai reconhecer como funciona aquela família. É um quadro de análise sincera, autêntica, de como na relação entre diálogos, direitos e deveres, e se as virtudes estão sendo consideradas ou desprezadas. Antes de começar um programa de desenvolvimento de virtudes, é preciso que nós nos analisemos. Nós estamos em família considerando as virtudes? Ou estamos desprezando-as? Se estivermos desprezando, como é mais comum, é necessário estabelecer um programa para desenvolvimento das virtudes na família. Os pais são fundamentais no processo de iniciar a prática das virtudes dentro do lar, envolvendo seus filhos, quer sejam crianças ou adolescentes. São eles convidados a perceber como está sendo estabelecida a sua relação conjugal e o relacionamento com seus filhos. Isso é um programa em que se analisa o movimento do círculo virtuoso e do círculo vicioso dentro da família. O primeiro passo é esse reconhecimento do terreno. A nossa família se movimenta num círculo virtuoso ou num círculo vicioso? A nossa relação conjugal como está? Porque antes de serem pais e mães, eles são casais. Se a relação conjugal estiver capengando, dificultosa, não há como haver uma relação virtuosa naquela família. A própria base da família está defeituosa, está disfuncional. E como se trabalha a relação conjugal? Seminário Saúde da Relação Conjugal, no site do Projeto Espiritizar. 12 horas só sobre esse assunto. Agora, só de uma forma básica, nós podemos relembrar que no seminário nós trabalhamos o mal maior, o mal menor e o bem maior. A grande maioria dos casais em conflito cria um mal maior e passa a viver nesse mal maior. Outros buscam um mal menor, separando-se, e cada um vai para o seu lado, e os filhos
ficam no meio desse tiroteio quando existem filhos. E, muitas vezes, há grandes dificuldades para os filhos nesse mal menor. Mas a dificuldade é maior no mal maior. Quando, muitas vezes, o casal não se separa, porque por causa dos filhos, e coloca os filhos para viver num ambiente totalmente doentio, em que um troca energia tóxica com o outro. O equilíbrio é o bem maior. Para o bem maior é necessário todo um desenvolvimento de virtudes, principalmente de 5 virtudes que poucos casais estão dispostos a desenvolver: amor incondicional, renúncia, compaixão, humildade e mansidão. Sem exercícios dessas 5 virtudes, não há uma relação conjugal harmoniosa e equilibrada. Então, percebamos que o desenvolvimento das virtudes, a prática das virtudes, já começa na relação conjugal. Se o casal não estiver disposto a efetivamente realizar ações para desenvolver essas virtudes, aí tudo mais não vai acontecer. Por isso que as pessoas falam muito que tudo isso é muito bonito, mas é teórico. Por quê? Grande parte das nossas famílias hoje são disfuncionais. Os casais vivem as turras uns com os outros. Essa desarmonia conjugal vai ser repassada para os filhos, que vão ficar nessa desarmonia toda, e a família doente, como nós vemos grande parte das nossas famílias doentes. Mas por que muita gente alega que isso é porque nós vivemos num planeta de expiações e provas e que não há outro jeito senão viver assim? É razoável essa exclamação, gente, ou essa reclamação? É razoável? As nossas famílias são assim porque nós vivemos num planeta de expiações e provas. Que tipo de reclamação é essa? Reclamação de preguiçoso. Exatamente isso. O preguiçoso sempre acha um jeito de fugir do esforço que desenvolver virtudes nos convida. Então é mais fácil até atribuir o problema ao planeta, né? O planeta de expiações e provas, as coisas são assim. Mas por que ainda nós somos planeta de expiações e provas? Porque a maioria está nesse rol dos preguiçosos morais. A preguiça moral ainda é muito intensa entre nós. E se ela é muito intensa, os conflitos serão muito intensos. Mas não porque nós nascemos para viver conflituados, porque estamos num planeta de expiações e provas. Nós vivemos num planeta assim é o contrário. Se nós já fôssemos espíritos regenerados, nós nem estaríamos aqui, estaríamos num planeta de regeneração. Acontece que a Terra está se transformando num planeta de regeneração. Nós estamos vivendo os últimos momentos do planeta de expiações e provas, em franca transição planetária. Então tem muita gente que acha que não dá para viver senão em expiações e provas. Então diz o mentor Nondório, numa das mensagens dele, que eu não me lembro o título, mas está no Dias Felizes, que as pessoas que cultuam essa preguiça moral e que acham que não podem viver sem provas e expiações, Deus vai arranjar um jeito delas terem um planeta dessa categoria para viver. Já que na Terra não viverão mais aqueles que não desejarem desenvolver virtudes. Só aqueles que realmente estiverem dispostos a desenvolver virtudes no limite das forças, tanto na relação conjugal, relação familiar e com a sociedade como um todo, é que herdarão a terra. O próprio Cristo fala isso. Os mansos e os pacíficos herdarão a terra. Então, sem pacificar a nossa intimidade e a nossa relação com o outro, não teremos como ficar aqui.
Então, mais do que nunca, nós necessitamos, é uma necessidade, mas que nós não vamos ser obrigados a ela. Nós somos convidados a ela. Convidados a melhorar a nossa relação conjugal e melhorar o nosso relacionamento com os filhos. Focados no círculo virtuoso, transmutando o círculo vicioso que temos fomentado até agora. Essa análise psicológica dentro do seio familiar proporcionará compreender as dimensões das influências da criação, das influências da sociedade, das influências das predisposições psicológicas que o indivíduo traz do passado, ainda cristalizadas ou parcialmente trabalhadas. Então, quando nós analisamos o círculo virtuoso, o círculo vicioso, nós vamos entrar nessas dimensões que o mentor coloca aqui. Influência da criação. Que influências são essas, gente? Vamos refletir juntos aqui o texto do mentor. Que influências são essas? Se são os processos socioeducativos, onde? De que forma que surge isso aí? Crença limitadora é resultado. Quais são as influências da criação? Que criação é essa? Do pai e da mãe, da família de origem. É do pai e da mãe que nós recebemos. Quando nós construímos uma família, nós temos, na verdade, dentro de uma visão psicológica profunda, a união de 8 pessoas. Quem são essas 8 pessoas? O pai e a mãe do marido, o pai e a mãe da mulher, o esposo ideal do marido, da esposa, e a esposa ideal do marido. Tá? Então nós temos, e as pessoas reais que eles são, por isso que são 8. Deu para entender por que são 8? Tem o pai e a mãe, que eles trazem dentro de si mesmo. Porque todos nós trazemos um pai e uma mãe internos, porque é fruto da nossa criação. E cada um teve uma criação completamente diferente da outra, né? Porque nós não casamos entre irmãos, casamos entre pessoas de famílias diferentes. No mínimo primo, porque irmão é incesto, né? Contra a lei humana e contra a lei de Deus no nosso país. Aliás, no mundo todo, né? Mas no nosso país é contra a lei humana também. Então, nós trazemos um pai e mãe interna, então o esposo traz o seu pai e mãe dentro dele. A esposa traz o pai e a mãe dentro dela. Ao mesmo tempo, nós trazemos o eu, o outro idealizado, isso no seminário Saúde da Relação Conjugal, a gente explica muito bem essa questão do que é o outro idealizado e o eu real. Então, nós temos a pessoa real, a pessoa ideal e o outro a mesma coisa. E aí o que acontece? Se nós não soubermos lidar com essas influências, o que vai acontecer com essa família? Esse casal vão viver as turras uns com os outros, com o outro, ou vão se separar logo nos primeiros tempos do casamento, ou vão fazer o quê? Vão fazer o quê, gente? Desenvolver virtudes, né? Uai, nós falamos as duas possibilidades negativas, não tem a positiva? Vão desenvolver virtudes e se libertar dessas influências da criação. Aquilo que meu pai e minha mãe viveram foi numa outra época, não serve para mim. No sentido de eu copiar exatamente o que o meu pai e minha mãe fizeram. E impor isso ao meu cônjuge. Isso é importante que haja todo esse processo, essa reflexão. Vejamos bem, nós estamos trabalhando o quê? Que virtude? Quando refletimos isso aí? Discernimento. Para saber o que é meu, o que é do meu pai que está em mim, o que é da minha mãe que está em mim.
Porque se eu não fizer isso, eu vou levar isso para a relação conjugal. E vou levar isso para os meus filhos. Principalmente quando nós criamos o antimodelo. No livro Saúde das Relações Familiares, nós explicamos que existe o modelo familiar e o antimodelo. O antimodelo funciona assim. Quando eu crescer, eu não quero ser como a minha mãe. Eu não quero ser como o meu pai. Eu sofro muito, não quero. Quando você é adulto, quando você menos espera, você está agindo exatamente como seu pai ou como sua mãe. Por quê? Você criou um antimodelo. Eu não quero isso para mim. Mas quando você nega algo, você fortalece esse algo dentro de você. Do ponto de vista psicológico é assim. No nível subconsciente, você está reforçando aquilo dentro de você. Então você cria o antimodelo. Eu não quero, mas é exatamente isso que eu faço. Quando você já não modela totalmente o jeito do pai e o jeito da mãe. Então, isso são as influências da criação. Quais são as influências da sociedade? Os amigos, da mídia. Hoje tem a mídia devastadora, na linguagem de Joana, né? A mídia avassaladora, que nós vimos na parte da manhã. Ou toda uma mídia focada no consumismo, na superficialidade, no levar vantagem sobre os outros. É a sociedade doente que nós vivemos. Nós vamos receber influência dessa sociedade? Sem sombra de dúvida. Influência das predisposições psicológicas que o indivíduo traz do passado. Que influências são essas? Das reencarnações passadas que a pessoa não soube ou não quis trabalhar. E aí, toda a bagagem que ela não soube ou não quis trabalhar, ela herda de si mesmo, que estão ainda cristalizadas ou parcialmente trabalhadas, como o mentor coloca. Então, todas essas influências vão formar todo esse caldo de cultura chamado família. Outra questão é a predisposição que a família abre para as influências salutares dos bons espíritos ou para as influências negativas dos espíritos cobradores, chamados obsessores. Vejamos bem, se nós trazemos todas essas influências da criação, da sociedade, de nós mesmos, do passado, então nós temos predisposições equilibradas e predisposições desequilibradas. As equilibradas vão nos ligar a quem? Aos espíritos benfeitores, as influências salutares dos bons espíritos. E as desequilibradas, influências negativas dos espíritos cobradores, chamados também de obsessores. Então isso tudo vai interferir na dinâmica familiar, formando um todo em que a dimensão física e a dimensão espiritual devem estar sempre sendo consideradas. Por incrível que pareça, muitos espíritas não levam em consideração essas influências aqui. Sejam dos espíritos benfeitores, nem lembram do anjo de guarda, de orar, de entrar em sintonia com o anjo de guarda, com as situações. É mais fácil se desesperar. Por exemplo, um pai, uma mãe que vê o seu filho com algum problema, é comum entrar em desespero e não em sintonia com os benfeitores espirituais, com o próprio anjo de guarda, com o anjo de guarda do filho, com os espíritos protetores da família. São poucos aqueles que têm esse hábito. Um dos módulos do estudo reflexivo que nós fizemos no ano passado, exatamente a influência dos espíritos em nossas vidas, para nós refletirmos que existem influências dos espíritos bons e influências dos espíritos inferiores ainda. E o que acontece quando nós não nos esforçarmos para desenvolver as virtudes? O que vai acontecer? A influência dos espíritos cobradores, que vão aproveitar as nossas tendências, a tendência à preocupação, ao desespero, à angústia, e vão aprofundar esses sentimentos
que nós já trazemos. Eles não criam. Os espíritos obsessores não criam nada. Eles aproveitam sempre as matrizes que nós trazemos. Então, se nós não estivermos vigilantes para, de acordo com a observação das matrizes, trabalhar em função da superação, utilizando da oração, nós vamos ser vítimas muito fáceis desses espíritos, principalmente no ambiente familiar e também no centro espírita, porque os espíritos dessa categoria, eles não querem que o bem impere no planeta, por inveja, por despeito, eles não querem. E aí o que acontece? Muita gente age superficialmente no movimento espírita, essas questões profundas existenciais são negligenciadas por influências sutis dos espíritos cobradores que não querem que a pessoa se aprofunde em valores que vai distanciar a pessoa desses espíritos. Compreendendo este quadro de ação, os pais têm o dever de auxiliar a criança e o jovem a reflexionar sobre as atitudes, as vontades e as intenções. A criança nem o jovem não poderão analisar-se enquanto seres virtuosos se não compreenderem lá no cerne do ser qual é a intenção que os estão movendo a realizar essa ou aquela ação. Aqui o mentor coloca 3 questões importantes: atitudes, vontades e intenções. Qual é a diferença dessas 3? O que são atitudes? Ações. Ações são o quê? Está no nível do comportamento, o comportamento da pessoa. Vontades. O que são vontades? Está no nível do querer, é a vontade do espírito imortal. E intenções. O que são intenções? Intenções é aquilo que o espírito intenciona fazer, que podem estar em sintonia com as questões essenciais da vida ou não. As intenções podem ser positivas com direção adequada ou, muitas vezes, intenção positiva com direção inadequada. Então, tudo isso é necessário que nós tenhamos em mente para poder repassar à criança e ao jovem que existe todo essas condições. Nós vamos trabalhar ainda hoje e amanhã de manhã com todos esses conceitos que o mentor coloca aqui. Tá? Não fiquemos preocupados de não ter entendido ainda algumas questões aqui. Nós vamos entrar em detalhes sobre esses conceitos, principalmente amanhã de manhã, que vai ser a manhã toda só sobre isso. É preciso que se estabeleça nesses critérios um estudo das intenções, o direcionamento saudável da vontade, a compreensão acertada do propósito de vida e o entendimento profundo das consequências das ações. Então aqui ele desdobra: estudo das intenções, qual é a minha verdadeira intenção, isso nós vamos trabalhar também. Direcionamento saudável da vontade, só é possível uma vontade saudável quando nós coadjuvamos a nossa vontade à vontade divina. Compreensão acertada do propósito da vida, o nosso propósito existencial, e o entendimento profundo das consequências das nossas ações, que diz respeito à lei de liberdade, intimamente ligada à lei de responsabilidade. Se nós podemos ter uma boa intenção em uma direção inadequada, sim, dissemos agora há pouco isso, que a pessoa pode ter uma intenção positiva e uma direção inadequada, ou uma intenção positiva e uma direção adequada. Estabelecido esse quadrângulo, vamos compreender que a virtude na educação da criança e do jovem no lar não é uma ação de apenas um dia, uma vez por semana no Evangelho no lar. E muita gente acha que o Evangelho é um pouco mágico, né? Eu já vi espírita, já de muitos anos, dizer que o Evangelho espanta todos os obsessores da família, né? Que basta fazer o Evangelho, ele projeta uma luz tão forte, que os obsessores saem esbaforidos da casa por causa do Evangelho. Nossa, que se fosse assim,
Seria muito fácil, né? Basta uma vez por semana, você meia horinha ali, dá uma lida no Evangelho, um comentáriozinho xoxo, e está pronto. Resolvido a vida. Tudo está... Né? Não é assim. Né? Se fosse assim, as coisas seriam fáceis. Na verdade, a assimilação do Evangelho que vai fazer com que nós nos auto-iluminemos. Eu já vi pessoas acharem que basta abrir o Evangelho, que o Evangelho emite luz, não precisa nem ler. Basta abrir o Evangelho, deixar ele aberto, que ele emite luz, que afasta o obsessor. Preguiçoso adora esse tipo de coisa. Por quê? Imagina, não precisa nem ler o Evangelho, basta abrir que o espírito obsessor sai esbaforido. Uai, para quê que vou estudar, vou ler, vou refletir? Né? Então essa é a proposta mágica de transformar, até o Evangelho pode se tornar um amuleto. O Evangelho visto assim é um verdadeiro amuleto. Você abre o Evangelho, deixa ele abertinho ali, ele emite tanta luz que o obsessor sai correndo. É igual vampiro desses de filme que sai correndo de alho, né? É a mesma coisa, esse tipo de visão que achando que uma questão material pode gerar algo espiritual. Muita gente no movimento espírita ainda acredita nesse tipo de coisa. Por quê? Exatamente por causa da preguiça moral. Quando você convida a pessoa para raciocinar, refletir e sentir de forma profunda, a pessoa, não precisa não. Eu vou no médium tal, lá eu tomo um passe daqueles bem forte, resolve o meu problema. Ó, tira e queda. Ainda se vangloria. Pior ainda. Se isso pode ser um atavismo, não pode ser. É um atavismo daquilo que nós trouxemos do passado, de outras religiões cômodas, que nós acreditávamos que pagávamos, que bastava fazer promessa, fazer isso, fazer aquilo, e pronto, tudo estava resolvido. Nós queremos que as coisas sejam assim, até o dia do juízo, né? Se não tomar juízo antes, ver que as coisas não são assim, e as máscaras todas caem. Nós estamos falando de uma modificação de hábitos e costumes dentro da família, que proporcionará à criança e ao jovem aprender e assimilar as virtudes enquanto está em contato com os amigos da sociedade e com a mídia avassaladora. Nós vejamos o que o mentor está propondo. Não é uma coisa simplista. Modificação de hábitos e costumes dentro da família, para gerar esse panorama realmente virtuoso, o círculo virtuoso, e não o círculo vicioso que as famílias costumam viver. Tudo isso culmina com o estudo reflexivo para os pais e a evangelização reflexiva infanto-juvenil, como as ferramentas, os recursos do lar complementar. Aqui ele reporta o lar complementar que nós vimos lá, no porquê realizar a prática das virtudes. Os recursos do lar complementar, o centro espírita, no qual a família estabelece as diretrizes para ressignificar-se nos padrões do modelo e guia da humanidade, que é Jesus. Então, se é chamado de evangelização, evangelização diz respeito ao Evangelho de Jesus. Jesus é o guia, modelo e guia da humanidade. Se ele é o modelo e guia, são as diretrizes do Evangelho de Jesus que devem nortear as nossas vidas. Quer estejamos na família, quer estejamos no centro espírita. O centro espírita vai servir de apoio, oferecendo a evangelização reflexiva infanto-juvenil, isso é uma proposta para o futuro. O estudo reflexivo já estamos desenvolvendo no projeto Espiritizar, já tem conteúdos de sobra para esses estudos reflexivos, para os pais, na área de família, fora da família, em todas as áreas. Mas tudo isso faz com que o Centro Espírita seja aquele repositório de sabedoria para oferecer os recursos para as famílias.
A família estabelece o programa de colocar o que o centro espírita pode oferecer para que essa ressignificação seja realizada dentro dos arraiais domésticos. Por exemplo, se antes uma família que não conhecia Jesus e se relacionava à sua maneira, muitas vezes sem conhecimento nem percepção das leis divinas, estabelecia-se por isso mesmo uma relação familiar conflituosa, passa a conhecer tudo isso. O que significa para essa família espírita conhecer Jesus nesse âmbito? E aí, gente, qual que é a resposta do mentor? O que significa para uma família que antes vivia de uma maneira equivocada e um dos pais ou ambos se tornam espíritas, começa a frequentar um centro verdadeiramente espírita que trabalha com fidelidade a Jesus e Kardec, e que aprende que existem leis divinas, e que essas leis divinas nos convidam a desenvolver virtudes. O que aconteceria com uma família que começa a frequentar um centro espírita assim? Vai haver alguma mudança numa família? Se houvesse verdadeiramente centros assim, a gente sabe que são raros os centros espíritas assim, né? Se é que existem, que façam tudo isso. Evangelização reflexiva ainda não temos, nem centro que faça, pelo menos do nosso conhecimento. Estudos reflexivos são muito poucos, mas no futuro, com certeza, vão haver muitos centros espíritas assim. E como funcionaria uma família que conhece Jesus nesse âmbito? O que significa o centro espírita para esta família que passa a conhecer reflexivamente os conteúdos espirituais e é estimulada a fazer os esforços para compreender, sentir e viver as leis divinas e as virtudes no coração? Será que um centro espírita que funcionasse dessa maneira proporia para essa família uma transformação completa da como ela funciona? Com toda certeza, né? Uma família que está vivendo as suas experiências no lar, conforme a direção dos pais, a influência da ecologia da família, programa-se a partir de tudo que encontra em um centro espírita que realmente se norteia com base em Jesus e Kardec, de modo a promover o espírito imortal, um repositório de sabedoria para que a própria vivência familiar seja efetivada em torno das virtudes. É isso que aconteceria se os centros espíritas tivessem trabalhados nesse sentido. É essa a proposta dos mentores espirituais. Que nós trabalhemos em função de tornar o nosso centro espírita cada vez mais reflexivo, a nossa evangelização infanto-juvenil reflexiva, os estudos para os adultos, pais ou não reflexivos, para que nós mudemos toda a sociedade. Mudemos a família, que é a base da sociedade, e, consequentemente, mudemos todo o planeta. E é para isso que a doutrina espírita veio. E é importante lembrar da fala do apóstolo Paulo, porque muita gente vai dizer assim, mas nós somos tão poucos. A doutrina espírita é uma religião ainda de poucas pessoas no planeta. Vamos lembrar o apóstolo Paulo, ele diz, um pouco de fermento leveda a massa toda. Então, é esse o convite. Todas as evoluções verdadeiras, não as revoluções que nós tivemos na sociedade, surgiu de poucas pessoas. As revoluções que foram feitas de forma à força, nenhuma delas deram certo. Alguém pode citar uma revolução que deu certo? Revolução Russa, Revolução Francesa, né? Revolução aqui do Brasil, da ditadura militar. Nenhuma revolução desse tipo deu certo, porque era o poder da força. Mas os movimentos evolucionários, como Gandhi fez na Índia, como Francisco de Assis fez na Úmbria no século XIII, como Allan Kardec fez em Paris,
no século XIX, tem uma dimensão muito maior ou não tem? Com toda certeza tem. Ainda não é visto por uma sociedade superficial e materialista hedonista como algo realmente evolucionário. Mas com aqueles que têm olhos de ver e ouvidos para ouvir, sabem que são evolucionários tudo isso, e é uma minoria que vai realmente fazer a diferença. É esse o convite para todos nós. O jovem e a criança, praticando as virtudes por meio de uma pedagogia reflexiva, no qual o Centro Espírita proporcionará à criança e ao jovem estudos sobre as virtudes e a sua relação com a vida na Terra, partindo de sua realidade mortal, desenvolvendo a consciência no âmbito do pensamento, sentimento e vontade. É esse cenário que nós devemos criar no Centro Espírita. Trabalhar em função da promoção do espírito imortal, em qualquer idade que esse espírito imortal esteja de evolução. Desenvolveremos a seguir os elementos que o mentor Honório colocou em sua dissertação. Nós vamos agora conteúdos que nós temos trabalhado no projeto Espiritizar para desenvolver as nossas individualidades. Para auxiliar a implantar esse programa de desenvolvimento de virtudes que o mentor Honório recomenda, sugerimos a criação da reunião de harmonização familiar, que descrevemos em nosso livro Saúde da Relação Pais e Filhos. No livro Saúde da Relação Pais e Filhos, nós oferecemos uma técnica. Essa técnica chama-se reunião de harmonização familiar. É uma técnica para ser realizada no dia do Evangelho no Lar, em que as pessoas já se reúnem normalmente para essa oração em conjunto. Antes de entrar na técnica da harmonização familiar, vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho no Lar. Ainda muitas pessoas no movimento espírita veem o Evangelho no Lar quase como um ritual, que deve ter uma prece de abertura, uma leitura preparatória, uma prece de abertura, leitura do Evangelho, comentário do Evangelho, aí uma leitura complementar ou não e prece de encerramento. E aí, às vezes a gente vê casais, uma vez conversando com um amigo muito querido, ele dizendo que a filha dele estava atrapalhando o Evangelho no lar. Eu falei, atrapalhando o Evangelho no lar? Ela fica fazendo peraltagem o tempo todo. Então, o que nós estamos fazendo? Para fazer o Evangelho no lar, a gente espera ela dormir. E depois que ela dorme, aí a gente pode. Então, nós marcamos o Evangelho para todo dia, às 11 horas da noite, porque aí é certeza que ela já dormiu e ela não vai atrapalhar o Evangelho. Falei, nossa, se uma criança atrapalha o Evangelho no lar, né, e uma pessoa que não é leigo, né, um companheiro nosso do movimento espírita que não é um leigo qualquer, não. Eu refleti junto com ele. Então é interessante, né? Você deixa a sua filha dormir para fazer o Evangelho no lar, porque ela atrapalha o Evangelho. Como que você está fazendo o Evangelho? A gente faz aquilo que a leitura e comentário. Quantos anos tem sua filha? 3 anos. Uma criança de 3 anos vai aguentar um Evangelho de adulto, sentadinha, quietinha, paradinha? Só se ela estiver doente. Se ela estiver doente, ela vai ficar lá, xoxa, murcha, esperando que os adultos façam o tal do Evangelho no lar. Isso é a falta de discernimento e transformar o Evangelho num ritual. Tem gente que acha que se não for feito desse jeito, não é Evangelho no lar. Eu sugeri para ele, que tal você, em vez de esperar sua filha dormir, não seria interessante você buscar transformar o Evangelho no lar, no momento em que você, sua esposa e sua filha
se confraternize de uma forma lúdica, saudável, em que a sua filha vai esperar o dia do Evangelho no lar, ela fica lá toda acesa esperando o Evangelho no lar, esperando falar de Jesus de uma forma lúdica, usando fantoche. Mas pode fazer isso no Evangelho? Onde existe uma proibição? No Evangelho do lar não usarás fantoches, não usarás figuras, não usarás. Em que mandamento tem isso? Veja que no movimento espírita, muitas vezes, nós não discernimos e ficamos fazendo as coisas maquinal, porque alguém falou que é assim, e não se reflete. Mas por que não? Você faz um personagem, sua esposa faz outro, e a criança participando daquele evangelho no lar lúdico, sentindo prazer de aprender sobre Jesus, e vocês convivendo com com a sua filha dessa forma prazerosa. É um sacrilégio? Jamais. É isso que é essa prática da virtude de uma forma viva, né? O evangelho vivo e não a letra morta. Imagina uma criança de 3 anos ouvir: é porque Jesus falou assim, porque falou assado, e nós temos que isso, nós temos que aquilo. Nem adulto aguenta mais isso. Quem faz estudo reflexivo não aguenta mais fazer esse tipo de coisa. Se não refletir profundamente, trazendo para a própria vida, quem faz estudo reflexivo não aguenta isso. Agora imagina uma criança de 3 anos. Então, esse exemplo que nós demos é para ilustrar que o Evangelho não é um ritual que nós devemos fazer dessa ou daquela maneira. Utilizar da criatividade para uma convivência em família, à luz do Evangelho. Por exemplo, filhos adolescentes. Aí o pai e a mãe querem que... Não, vamos dar oportunidade para ele. Ele vai ler e vai comentar. Aí o adolescente de 13, 14 anos acha aquilo super chato. E é mesmo. Né? Não é que o Evangelho seja chato. A forma como está sendo aplicada é chata. Né? Por que não fazer um estudo reflexivo com exemplos durante o Evangelho? Né? E trazendo para a nossa vida, nesse texto aqui do Evangelho, o que tem a ver com a nossa vida, aqui na prática, nessa situação X, Y, Z? Qual é o problema? Nenhum, muito pelo contrário, é solução, não é problema. Problema é quando a gente faz uma leitura xoxa, um comentário xoxo, que nós mesmos não aguentamos e queremos que os filhos fiquem ali na marra. Não tem que ficar, porque é obrigação, o Evangelho é obrigação. O que a criança e o adolescente entende dessa obrigação? Ela vai sentir amor por Jesus e o seu Evangelho? Ela vai sentir raiva. O dia do Evangelho é aquele dia chato, que ninguém aguenta, mas que se não for no Evangelho, não vai no shopping no outro dia. Se não, isso não vai fazer. Tem isso? Porque se não participar, aí tem as sanções, né? Não vai no shopping, não vai no cinema, não vai nisso, vai tirar o computador. A criança e o adolescente vai sentindo cada vez mais raiva de Jesus e do Evangelho, e não amor que deveria sentir. Então, tudo isso é uma questão dessa vivência evangélica por meio das virtudes. Os pais, por exemplo, demonstrarem flexibilidade, trabalhar isso aí, já é um exercício de virtudes. Não. Se for só adultos, nós podemos até fazer leituras, reflexões somente. Mas se tiver crianças e jovens, vamos utilizar a criatividade. Criatividade também é virtude, flexibilidade é virtude. Tudo isso nós vamos passar de uma forma prática, lúdica, para a criança e para o adolescente. Isso é o que os mentores estão propondo. Ela lembra daqui da experiência que ela teve no lar, que no início era uma coisa assim menos lúdica, depois foi modificando para adaptar à necessidade dos filhos, né?
Então é importante lembrar que o Evangelho não é para atender a necessidade dos pais cumprir um ritual de obrigação. É uma necessidade da família estar envolvida com amor e afetividade em torno do Evangelho de Jesus. Isso é a essência do Evangelho. Se nós transformarmos numa obrigação que a gente tem que fazer, porque Joana de Ângeles falou que a família que não faz evangelho não acende a luz, ainda usa o mentor ainda, né, para a criança ter raiva da mentora. Essa tal de Joana de Ângeles que inventou esse tal de evangelho, não foi Joana, foi o próprio Cristo que fez o primeiro evangelho no lar. Mas como Joana fala muito disso, o movimento espírita começa a usar isso aí sem discernimento. Muitas vezes os filhos dela faziam o evangelho de má vontade, e às vezes colegas deles que vinham e falavam que gostaria muito que nas casas deles tivessem isso. Aí ela falou que ela ia à forra para os filhos, falando, tá vendo? Eles gostam, vocês não. Então, é preciso que nós reflitamos posturas para não criar ritualísticas onde não existem ritualísticas. Criar obrigações onde jamais deva ser por obrigação. É necessário que o Evangelho de Jesus e os ensinamentos de Jesus sejam prazerosos para nós. Se não forem prazerosos, principalmente para crianças e jovens, eles vão começar a sentir ojeriza do Evangelho. Agora falemos sobre a reunião de harmonização familiar. A reunião de harmonização familiar pode e deve ser feita após o Evangelho no lar, que é realizado uma vez por semana, como é hábito entre nós espíritas. O Evangelho no lar prepara o ambiente para a reunião de harmonização familiar, que se segue a ele. Trata-se de uma reunião que irá durar entre 20 a 30 minutos, em que as dificuldades de convivência em família são colocadas para que todos juntos busquem soluções criativas que atendam às necessidades de todos os membros da família. Quem participa da reunião de harmonização familiar? Todos. Todos, inclusive crianças na primeira infância, dos 0 a 7 anos. Só que, claro, a criança de 0 a 7 anos, a participação dela vai ser limitada, porque ela não tem capacidade ainda de abstração. Então, não vão aos pais se submeter às escolhas de criança de 3, 4 anos. Isso é patológico. Muitos pais têm se submetido a escolhas de crianças de 3, 4, 5 anos, invertendo a proposta em que os filhos mandam nos pais. Não é essa a proposta que estamos falando aqui. Isso é, no livro Saúde da Relação Pais e Filhos, nós colocamos essa relação vertical invertida, que está sendo cada vez mais comum, em que os filhos tornam-se verdadeiros tiranos dos pais. Mas porque os pais permissivos permitem isso acontecer. Então, na primeira infância, é um momento de direcionar o filho. Ele pode escolher, por exemplo, se ele vai tomar banho antes ou depois de uma determinada tarefa. Mas ele não pode, não, eu não vou mais tomar banho. E ficar, não quer tomar banho, não, ele tem o livre-arbítrio, então não vai tomar banho. O livre-arbítrio é de escolher se ele vai tomar banho antes ou depois do desenho animado que ele assiste às 5 horas da tarde. Ele tem o livre-arbítrio, ele está exercitando. Eu quero tomar antes. Não, outra semana eu quero tomar depois. Esse tipo de livre-arbítrio é possível para uma criança de 4, 5 anos? Porque ela está aprendendo a fazer escolhas. E ali é próprio, dentro do concreto, próprio para ela. A partir da segunda infância, ela já tem capacidade de argumentar, de refletir, dos pais argumentarem, e tudo isso vai ser colocado na reunião. Aquilo que o mentor Honório colocou, o círculo virtuoso e o círculo vicioso. As nossas necessidades e o que a vida está nos convidando a exercitar para superar
essas necessidades aqui. Tudo que é vicioso sendo transmutado pelas virtudes. Para isso que serve essa reunião. O Evangelho no Lar é muito importante para criar um clima propício para que a reunião seja de harmonização familiar e não de briga familiar. Porque se não houver um cuidado, a reunião será de troca de ofensas entre as pessoas que vão se desequilibrar mais ainda. Se na reunião nós começarmos a acusar, é muito comum o cônjuge utilizar dos filhos para acusar um ao outro. Porque você é uma responsável que você trata os nossos filhos desse jeito. Então ele se vinga de uma questão conjugal na relação pais e filhos. Jamais essa reunião deve ser de acusações, mas de conversa fraterna, amiga, né? Conversa de pessoas que estão sendo convidadas a trabalhar as suas limitações, transformando limitações em oportunidade de crescimento interior. Tudo isso é trabalhoso? É, mas nós não estamos falando desde cedo que sem trabalho você não vai conseguir nenhuma harmonia, nenhum equilíbrio na vida, né? Então, é necessário esses trabalhos. Aqui, uma coisa que também é comum nas famílias, nós utilizamos do próprio Evangelho para passar recados subrepetícios para os outros, e às vezes nem recados, alfinetadas mesmo. Usa o Evangelho para alfinetar o outro, né? E jamais isso deve acontecer no Evangelho. Vamos refletir em conjunto, e claro, quando nós refletimos em conjunto, as carapuças vão entrando na cabeça. Mas para quê? Para que nós possamos, ao perceber a realidade, trabalhar em função de transformar aquilo, círculo vicioso em círculo virtuoso, como o mentor Honório coloca. É importante que todos participem da decisão para que essa não seja unilateral e depois não seja cumprida. Somente crianças na primeira infância, pela incapacidade de abstração, como já foi estudado, estão impossibilitadas de participar da decisão. Mesmo assim, deve-se explicar a elas, em linguagem apropriada, aquilo que foi decidido. Que decisão é essa? A decisão do que que ações nós vamos realizar dentro do programa que o mentor Honório sugere para desenvolver as virtudes. Então, por exemplo, vamos supor que naquela semana os filhos agiram com desobediência, fizeram coisas que não deveriam. Em vez de massacrá-los, diminuindo a autoestima deles, vamos conversar, vamos aprender com os nossos erros e estabelecer um programa de desenvolvimento das virtudes, da obediência, da participação na família. Isso tudo não tem uma receita própria, mas cada família vai buscar, utilizando do discernimento, aquilo que é necessário para aquela família especificamente. Mas o objetivo da reunião de harmonização familiar é cumprir aquele programa de desenvolvimento de virtudes que o mentor Honório cita na sua dissertação. Os problemas de convivência que estão ocorrendo entre os irmãos, entre os filhos com os pais com os filhos, são colocados e de uma forma consensual, amorosa, busca-se equacioná-los pela prática das virtudes. Então, o que vai se buscar? Que a família possa desenvolver isso que chamamos de consenso amoroso. O que é consenso amoroso? Existem 3 formas de lidar com as questões familiares: a forma autoritária, a forma permissiva e a forma consensual amorosa. A forma autoritária é assim porque sou seu pai. Alguém lembra disso? É a educação que era mais comum no passado. No passado nós tínhamos, é assim porque sim, porque sou seu pai, porque sou sua mãe, e pronto. E ai da criança se ousasse falar alguma coisa contrária, tomava um tapa na boca que chegava até quebrar dente. É assim que era, entre aspas, a educação. Tem muita gente que tem saudade dessa educação, porque as crianças eram obedientes, era uma beleza, bastava o pai olhar que a criança já ficava com o rabinho entre as pernas.
Eram obedientes, gente? Ou elas tinham medo do pai e da mãe? Nós tínhamos medo dos nossos pais. Bastava olhar que a gente tremia nas bases, até urinava na roupa de tanto medo, dependendo da intensidade das surras que nós tomávamos, as surras que nós tomávamos por estar fazendo isso, né? Aquilo que ele olhava feio para nós. Isso era comum no passado. Hoje já não existe tanta pancada, mas existe muito autoritarismo pela força da palavra, da lição de moral, da desqualificação, né? As crianças e jovens são desqualificados, são comparados com irmãos, são comparados com colegas. Isso tudo é autoritarismo também, só que um autoritarismo mais velado, não escrachado como era no passado. O outro extremo é a permissividade. Na permissividade, o filho faz o que quer, na hora que quer e como quer. Ele é que manda. Se nós, adultos, formos ser mandados pelos nossos filhos, o que vai acontecer com essa família? Uma criança que não sabe discernir ainda o que é melhor para ela, fazer escolhas da roupa, se ela vai usar maquiagem ou não, se ela vai usar sapato de salto alto ou não, se ela vai para o centro espírita ou não. Tudo isso os pais querem que as crianças de 4, 5, 6, 7 anos escolham. Não é possível, nessa idade, fazer esse tipo de escolhas. Não há discernimento ainda. O livre-arbítrio da criança ele é limitado exatamente pela capacidade ainda muito pequena de discernir o que é melhor para ela. O pai e a mãe permissivo, o que eles fazem? Deixa que os filhos decidam. Normalmente o pai e a mãe que permissivo faz isso por causa do sentimento de culpa que eles nutrem em relação à criança e ao jovem. Por culpa, fazem todas as vontades dos filhos, até que esses filhos se tornem adolescentes e não tem outro jeito senão ouvir não, e quando ouvem não, como estão só acostumados ao sim, quando ouvem não, a gente vê esses casos tenebrosos de filhos matando pais, arquitetando assassinatos mais bárbaros possíveis, matando avós, porque acostumaram tanto com o sim, que quando ouve o não, ele quer matar quem está na frente. A forma consensual amorosa é a forma que Jesus utilizava. Sim na hora que é para dizer sim e não na hora que é para dizer não. Seja o seu dizer sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Então é o consenso do melhor para a família. Não é melhor para mim nem para você. Não é o melhor para os pais em detrimento dos filhos, da forma autoritária, nem o melhor para os filhos em detrimento dos pais na forma permissiva. O que é melhor para todos. E os pais, como têm mais conhecimento, mais vivência, mais experiência de vida, eles conduzem os filhos para aquilo que é o melhor, sem induzi-los para o que é melhor, mas conduzindo-os para o melhor. E por isso se chama consensual amoroso, esse processo aqui. É claro que não existe uma fórmula mágica, uma receita na qual essas questões vão ser solucionadas. Cada família vai utilizar a sua criatividade para chegar a uma decisão consensual. A criatividade vai ser determinada pelo exercício do amor. Porque muita gente quer uma receita, mas o que eu faço quando acontece isso? O que eu faço quando acontece aquilo? O que eu faço? Desenvolva discernimento. Se nós desenvolvermos o discernimento, nós vamos saber fazer as escolhas certas na hora certa. E se errarmos, vamos aprender com os nossos erros, se trabalharmos o sentimento de aprendiz. Todos são convidados a exercitar o amor com o objetivo de proporcionar maior harmonia no relacionamento familiar, em que as necessidades de todos os envolvidos são colocadas e todos refletem juntos sobre a melhor maneira de superá-las. Então, há todo um esforço para que haja uma harmonia da família.
Esse é o objetivo dessa reunião. O objetivo principal da reunião de harmonização familiar é a criação de regras para uma convivência amorosa, porque uma família sem regras de convivência é uma família fadada ao desequilíbrio. Se nós não tivermos regras mínimas de convívio fraterno entre nós, como que nós vamos ter uma família equilibrada? Quando o mentor Honório fala do programa que a família deve construir, é em cima dessas regras de boa convivência no seio da família. Porque muita gente se conduz na família como se a família fosse pensão, principalmente adolescentes hoje. Os pais são permissivos, a família é uma pensão, que ele vai lá, ele faz o que quer, na hora que quer, ele toma uma água num copo, não lava o copo, deixa ali, porque tem a empregada doméstica chamada mãe para fazer isso para ele, né? E aí o adolescente não quer fazer nada dentro de casa, ele só quer ser servido. A mãe precisa fazer desde o café da manhã, se não fizer e não pôr na boca dele, ele não... Isso adolescente, às vezes até filhos adultos. Velhinhas estão lá, trôpegas, servindo o marmanjão que habituou a ver na mãe, não a mãe, mas a empregada doméstica. Só que é uma empregada doméstica que nem remuneração ganha, né? Porque empregada doméstica de verdade, ela precisa ser remunerada, e tem coisa que ela não faz, e ela tem horário de trabalho. A mãe, acho que talvez o termo seja inadequado, é escrava doméstica, né? Porque o escravo não tem hora para trabalhar, e tudo que o amo e senhor quer, ele tem que servir. Então, muita gente na família, né, os maridões se comportam assim, né, os filhões já crescidos muitas vezes se comportam assim. Por quê? Porque essa família não habituou, desde da sua construção, da sua constituição, a desenvolver regras de boa convivência, de convivência harmoniosa em família. Se a esposa, por exemplo, faz tudo para o esposo, como se ela fosse uma escrava dele, ele vai se acomodar mesmo, não vai lavar um copo dentro de casa. E aí os filhos homens, na minha época de jovem, era assim, os filhos homens não podiam nem entrar na cozinha, só era a cozinha patrimônio da mulher. E aí ela virava uma escrava dentro da cozinha, né? Tinha a parte da sala e da senzala, a senzala era a cozinha. Por quê? Porque as próprias mães faziam isso. As próprias mães, quando proibiam seus filhos homens de entrar na cozinha, né? Isso era muito comum no passado. Permanecer com isso, só que de uma outra forma, em que o filho pode fazer o que quer, na hora que quer, é pior ainda. E é necessário estabelecer essas regras. Não há meios de que em um ambiente coletivo vivamos sem regras de convivência. Essas regras são definidas por todos os membros da família, que devem participar da decisão, levando-se em consideração a idade dos filhos e o papel dos pais de colaborarem, direcionarem, orientarem os filhos para a formação do caráter deles, como já comentamos. É importante sempre lembrar que as funções do pai e da mãe são as de colaborar com Deus na formação dos irmãos e humanidade, que estarão temporariamente na condição de filhos do casal. Então, eles conduzem todo o processo, mas deixam que os filhos participem, porque nisso os filhos estão desenvolvendo virtudes, discernimento, capacidade de raciocínio, capacidade de se sentir aprendiz, quando eles fazem uma escolha, erram na escolha e depois reconhece o erro e aprende com ele. Tudo isso é desenvolvimento de virtudes na prática, no dia a dia da família. A outra coisa importante, se o pai e a mãe cometem um erro, como que o pai e a mãe vai desenvolver, vai mostrar o exercício da virtude com o filho quando o pai e a mãe cometem um erro? Reconhecendo o erro, o que mais? Dizendo que erro faz parte da vida e buscando repará-lo.
E a reparação, vamos supor que o pai tenha errado com o seu filho. Qual é o problema desse pai ou dessa mãe chegar e dizer: meu filho, naquele momento que eu agi assim, eu fui ríspido com você, eu errei. Me desculpe, naquele momento eu estava irritado, não era com você, era com uma outra coisa e eu descontei em você. Que virtudes um pai ou uma mãe está exemplificando para a criança nesse momento? Principalmente humildade, mas em conjunto com a humildade, mansidão, sentimento de aprendiz, que é outra virtude muito importante. Então são virtudes que o pai e a mãe demonstram na prática ali para o filho, mostrando que ele pode errar, que ele não precisa esconder o erro. Ele pode errar, mas ele necessita reconhecer o erro, aprender com ele e buscar repará-lo. É assim que nós crescemos. Então isso tudo é passado na vivência prática do dia a dia em família. A direção e a orientação de todo o processo deve provir dos pais, dentro da verticalidade da relação pais e filhos, para não se inverter a posição em que os filhos é que ditam as normas. Então essa é no livro Saúde da Relação Pais e Filhos, que recomendamos a todos, nós falamos da relação vertical invertida, em que os filhos mandam nos pais. É uma situação muito esdrúxula, mas muito comum, principalmente hoje em dia. O pai e a mãe conduzem os limites no relacionamento, observando-se o direito e os deveres de todos. Para que possamos praticar as virtudes no lar, é fundamental colocar Jesus como modelo e guia da família. Aqui é uma outra questão. Como que nós vamos praticar virtudes sem a conexão com o modelo e guia da família? Será que vai ser possível? O modelo e guia de todos nós? Se ele é a virtude por excelência que nós conhecemos na Terra, como está lá na questão, na questão 625 do Livro dos Espíritos, não é possível. Então, o que nós somos convidados a fazer para colocar Jesus como modelo e guia de nossa família? Para isso é imprescindível o questionamento. Que questionamento é esse? Vejamos aqui. Nós queremos verdadeiramente modelar Jesus, tornando o nosso caminho para a verdade, para a vida, para nos aproximar de Deus, fazendo a sua vontade? É uma questão muito importante para que nós possamos harmonizar a nossa família, para que nós possamos viver as virtudes no lar. Eu quero realmente, ou nós queremos, isso aqui é individual, mas na família é muito importante que todos queiram verdadeiramente modelar Jesus? Ou eu só digo que eu quero ser cristão, mas eu não quero fazer os esforços para ser um verdadeiro cristão? Nós queremos tornar Jesus o modelo e guia da nossa família? Vejamos que tudo isso diz respeito ao programa que o mentor Honório coloca. Nós queremos uma família assim e pagar o preço para uma família assim? Ou nós queremos brincar de espiritualidade, de religiosidade, como se isso fosse possível? Tornar Jesus o modelo e guia da família é trabalhoso, pois desenvolver virtudes como amor incondicional, cumprindo a lei de amor, justiça e caridade, é uma tarefa que requer decisão e dedicação. Porém, quando nos decidimos por esse caminho, realizando os esforços que nos cabem como seres convidados à evolução, o jugo se torna suave e o fardo leve. Então é o trabalho de hoje que facilita a vida amanhã. Enquanto que a ausência de trabalho hoje, ou um trabalho de qualquer jeito, vai dificultar a nossa vida amanhã. O fácil se torna difícil, e o trabalhoso, que não é difícil, mas é trabalhoso, vai facilitando a nossa vida. Então são escolhas que nós vamos fazer a cada momento, para tornar a nossa família realmente mais virtuosa. Se aqui tem a questão do desejo e do querer, o desejo é apenas o desejo dos resultados. Todo mundo quer os resultados de uma família harmonizada, porque quem é que gosta de viver no inferno familiar? Ninguém.
mas esse é o desejo. A vontade é colocar tudo aquilo que se deseja em prática, em vivência real. Aí nós vamos utilizar da vontade. Nós vamos agora adentrar a questão também que o mentor Honório coloca na sua dissertação sobre o sentido da vida e o propósito existencial. Para que nós, como evangelizadores ou como pais, possamos desenvolver virtudes na educação da criança e do adolescente, é fundamental que nós estejamos compenetrados que existe um sentido para a vida, e esse sentido é eminentemente espiritual. Existe um propósito existencial. O sentido maior da existência do espírito imortal, criado para evoluir, conforme a vontade de Deus, é de submeter-se às suas leis, transcendendo o ego e desenvolvendo-se essencialmente. Então, esse é o sentido maior da nossa existência no corpo. Nós fomos criados para evoluir. Quando estamos no corpo, na existência corporal, nós somos convidados a submetermos à vontade de Deus, às suas leis, para gradualmente nos libertarmos do ego, desenvolvendo as virtudes. O propósito existencial que todos trazemos é o de sublimar o ego. É claro que essa sublimação não acontece em um curto espaço de tempo, é trabalhosa. Deus criou as leis morais e uma lei biológica intimamente conectada às leis morais, a lei da reencarnação. É por meio dessa lei que o espírito se torna um ser consciencial, elevando-se gradualmente por meio da vontade, transformando pensamentos e sentimentos nas várias existências sucessivas. Ninguém vai se tornar um espírito puro ou mesmo um espírito superior numa única existência. Nós temos várias existências no corpo para gradualmente nos tornarmos seres conscienciais, elevando as nossas consciências por meio da transformação de pensamentos e sentimentos cada vez mais voltados às virtudes. Esse é o compromisso consciencial. Vejamos agora num gráfico qual é o sentido maior da nossa vida. Nós estamos aqui observando um gráfico, um triângulo, e no ápice desse triângulo nós temos o ser essencial que nós somos, o espírito imortal que somos. No nível do ser essencial, nós somos convidados pela vida à autorrealização, a ter um sentido de vida, aos objetivos existenciais, à plenitude, à felicidade, ao bem-estar, à saúde integral, à espiritualidade, à religiosidade, ao amor incondicional. Vejamos que todos os valores aqui são valores do espírito imortal, valores que nós vamos levar para toda a eternidade a partir do momento que nós desenvolvemos esses valores. Ninguém tira do espírito imortal a felicidade que ele conquistou, a saúde espiritual profunda que ele conquistou, a plenitude, os seus objetivos existenciais. Além do ser, nós temos os valores horizontais. Os valores horizontais estão no nível do fazer e do ter. No nível do fazer, nós temos uma série de valores, e no nível do ter, outros valores. No fazer, nós temos, por exemplo, o trabalho profissional e trabalho voluntário, atividades familiares, atividades esportivas, repouso, lazer,
Tudo isso está no nível do fazer, aquilo que nós fazemos no mundo de relação, no mundo físico. No nível do ter, nós temos a profissão, a família, o companheiro, amigos, bens, dinheiro, objetos, carro, casa, etc. Tudo aquilo, religião, tudo aquilo que está no nível do ter. Ter coisas, ter família, ter relacionamentos, bens, religião. Já a religiosidade é no nível do ser. Religião é no nível do ter, porque uma religião que nós temos hoje, que nós tínhamos ontem, vamos dizer assim, hoje nós não temos mais porque somos espíritas. Tem muita gente espírita deixando de ser espírita, aliás, nunca foi, né? Porque se fosse não deixaria, para se tornar de outras religiões. Ele muda de religião, às vezes como muda de roupa. Por quê? Porque nunca foi de fato. Pelo menos espírita, porque nada contra as outras religiões. É porque aquele que é espírita mesmo não vai deixar o Consolador prometido por Jesus para outras religiões que ainda são ritualistas ou que estão focadas em valores mais materiais. Mas voltando aqui à questão do ser, do fazer e do ter. O grande objetivo que nós trazemos é desenvolver o equilíbrio existencial. O que é o equilíbrio existencial? Ele é um resultado da harmonia entre o propósito existencial e os objetivos existenciais. Quais são? Vamos participar juntos para não ficar cansativo essa explicação, porque ela é muito importante para entender todo o conteúdo que nós vamos trabalhar amanhã. Quais são os objetivos existenciais do ser? Veja bem, se eu faço um trabalho voluntário para ser visto pelas pessoas, para conseguir um lugar lá em nosso lar depois que eu desencarnar, para que o obsessor não me pegue, esse trabalho voluntário está em sintonia com o ser que eu sou? Não. Então significa que esse trabalho que você pode fazer diariamente, se for o caso, ele se constitui um objetivo existencial? Sim, esse trabalho para mostrar para os outros, para conseguir lugar lá em nosso lar ou numa colônia parecida, é um objetivo existencial? Não. Por que que não é? Porque não está em sintonia com o propósito existencial do espírito imortal. O espírito imortal ganha alguma coisa quando faz barganha com Deus? Não ganha nada. Ele vai, pela lei de causa e efeito, passar pelos efeitos do mau uso da sua inteligência, do seu livre-arbítrio. Então, quando nós fazemos um trabalho voluntário, com essas intenções, vamos lá na intenção do mentor Honório. O que é a intenção? Qual é a intenção de uma pessoa que faz um trabalho para ser bem recebido por benfeitores quando desencarnar, para ir para uma colônia X ou Y, que a pessoa acha que merece? O que significa isso? No nível da intenção, existe uma intenção positiva? Sim, existe uma intenção positiva de fazer um trabalho voluntário, e esse ato gera até filantropia muitas vezes. Agora, existe uma boa direção para essa intenção? Não. Por quê? Por que não? Porque a pessoa está fazendo com segundas intenções. Ela está fazendo porque ela está querendo uma recompensa. E no nível da virtude, as coisas funcionam assim, gente? Não. Não funcionam assim. O que acontece? Aquele trabalho voluntário pode até gerar
filantropia, coisas boas para os outros, mas não produz uma transformação do ser, porque ela está ali com segundas intenções. Por exemplo, o trabalho profissional. A pessoa, por exemplo, é um médico, mas trabalha 14 horas por dia, ou é um outro profissional liberal e trabalha 14, 15 horas por dia, colocando a sua família quase que num abandono afetivo, as outras atividades, porque ele pode dizer que ele está trabalhando assim para deixar, para ter dinheiro para que os seus filhos vão para uma boa faculdade, faça isso, faça aquilo. Esse trabalho é um objetivo existencial? Por que não? Se é objetivo, não existe objetivo mais ou menos. Ou é ou não é. Por que não é? Não é mesmo, mas por quê? Porque o trabalho profissional é um meio para que o ser evolua. Se o ser utiliza o trabalho para se perturbar e fugir da própria família, fugir de outras situações, torna-se até doença. Já ouviram falar do workaholic? Tem muita gente que fica doente, não de trabalhar, mas de trabalhar excessivamente. É uma doença. A pessoa, ela foge de outras coisas pelo trabalho. Então pode ser que ela ajude, esse médico, pode ser que ele ajude muita gente. Vamos supor que seja um médico do SUS, que trabalha um plantão atrás do outro, atendendo gente pobre, porque ele tem que salvar a humanidade. Se ele pensa assim, ele está realizando o objetivo existencial? Mas ele está atendendo tanta gente pobre, tanta necessidade, como que ele não está? Porque ele está desconsiderando o ser que ele é. E quando nós desconsideramos o ser que somos, podemos utilizar de todo e qualquer argumento. Esse argumento será mascarado para nós fugirmos do ser. Nós mascaramos, e porque no nível da intenção, essa intenção está toda comprometida, não está em harmonia com o ser. Então, tudo que está no nível do fazer ou do ter pode estar ou não na vida da pessoa como um objetivo existencial. Se estiver em sintonia com o ser, em que ela está buscando a autorrealização enquanto espírito imortal, buscar dar um sentido na vida dela, a buscar a plenitude, a felicidade, o bem-estar no nível profundo, saúde integral, espiritualidade, religiosidade, amor incondicional, tudo isso estiver sendo contemplado com aquilo que ela faz, aquilo que ela tem, aí sim, ali ela está vivendo um objetivo existencial, porque ela está, enquanto ser, buscando o seu propósito existencial que tem a ver com as virtudes. Ao mesmo tempo, no nível circunstancial, ela está em sintonia com seus objetivos existenciais naquelas circunstâncias, no trabalho profissional, no trabalho voluntário, na sua relação familiar, em todas as atividades circunstanciais, ela estará em sintonia com o propósito existencial. Então, essa pessoa está em equilíbrio existencial. Qualquer movimento contrário ao ser produz o desequilíbrio existencial. E a pessoa pode até falar que ela tem objetivo existencial, mas não terá, porque ela pode estar fazendo, por exemplo, dando comida para pobre todos os dias. Ela não estará realizando o objetivo existencial. Deu para entender isso, gente? O que significado de objetivos existenciais, nós trabalhamos bastante esse conceito no Fora da Caridade Não a Salvação 2, que já está disponível em DVD. Se o objetivo existencial da sua vida seria ser um bom pai,
um dos objetivos existenciais da sua vida pode ser um bom pai. Porque se você não for um bom profissional, você não vai ser um bom pai, porque o seu filho vai morrer de fome. Entendeu? O objetivo existencial não é um só. São vários objetivos existenciais. Tudo que diz respeito ao fazer, o ter e em sintonia com o ser é um objetivo existencial que você tem. Então você pode ter um objetivo existencial como pai, você tem um objetivo existencial como profissional, você tem um objetivo existencial como um trabalhador voluntário, você tem um objetivo existencial com você mesmo, tá? Então você tem vários objetivos existenciais. O propósito existencial diz respeito às virtudes e uma principal virtude que todos nós somos convidados a desenvolver, que nós vamos falar daqui a pouco. Se nós estivermos em qualquer circunstância buscando ser, não há uma segunda intenção, há uma primeira intenção, que é a intenção do ser se tornar melhor. É isso que nós somos convidados a fazer. Segunda intenção é um processo do ego. Se nós estivermos no trabalho profissional buscando a nossa autotransformação, nós estamos numa segunda intenção? De forma alguma. Porque é exatamente esse o grande propósito do espírito imortal quando ele reencarna. Desenvolver as virtudes se transformando numa pessoa melhor. Se é o propósito maior, não há uma segunda intenção ali. Ali é a primeira intenção e a intenção maior que o espírito deve buscar. A segunda intenção é sempre ligada ao ego que nós temos. Então, quando, por exemplo, a pessoa trabalha 14 horas para ganhar muito dinheiro, e dinheiro faz bem ao ser essencial, muito dinheiro assim a ponto da pessoa entrar em estafa? Não. Agora faz bem para o ego dela? Muito. Porque ela vai mostrar o carrão do ano, ela vai mostrar para os outros que ela é a tal, porque ela faz isso, faz aquilo. Um trabalho voluntário, em que a pessoa trabalha para ser vista pelos outros, ou para ganhar alguma coisa de Deus em troca. Há uma segunda intenção? Sim. Essa intenção é do ego que ela tem, porque ela está querendo aparecer o seu ego. Ela está no movimento egóico de barganha com Deus. Agora, se ela estiver naquele trabalho voluntário, fazendo esforços de autotransformação, fazendo tudo aquilo que ela pode para ser, não apenas fazer coisas, mas se transformar com as coisas que ela faz. Isso há a segunda intenção aí? Não. Aí há a intenção real que o espírito imortal deve buscar sempre. Sempre, sempre, sempre. A partir desse momento, esse seminário ele passa a ser um seminário de autoconhecimento. Na verdade, ele desde o início ele já foi, mas nós estávamos centrados em conceitos relacionados à dinâmica familiar e à evangelização. Como nós vimos desde a manhã, não é possível nós educarmos crianças e jovens para a prática das virtudes se nós não nos tornarmos pessoas mais virtuosas. É óbvio, né? E para sermos mais virtuosos só existe um caminho. O caminho do equilíbrio existencial entre objetivos existenciais, propósito existencial dentro da nossa vida. Havendo todos esses recursos, a ocupação com as leis, com a prática das virtudes, nós nos tornaremos cada vez mais pessoas melhores. É esse o sentido da vida. É para isso que nós fomos criados enquanto espíritos imortais e para isso que nós reencarnamos. A vida no corpo é um grande desafio para o espírito. Para quê? Para que ele desenvolva os valores permanentes do ser que ele é, do ser imortal que ele é, não para valorizar
as coisas materiais em detrimento das espirituais. Os valores do fazer e do ter seriam instrumentos para que nós nos melhoremos como ser. Então, estar mãe, estar pai, estar evangelizador, médium, numa reunião mediúnica, todas as atividades são instrumentos para que nós aperfeiçoemos o ser que somos. É exatamente isso. São as circunstâncias que são próprias da vida no corpo, e por isso que o espírito nasce no corpo, renasce quantas vezes for necessárias, para passar por essas experiências, que o espírito encarnado não tem como passar por essas experiências. Já pensou não trabalhar e morrer de fome? Alguém já ouviu falar que espírito desencarnado morreu de fome? Ele não trabalhou, coitado, morreu de fome. Espírito desencarnado morre de fome? Não. Ele pode passar fome no ponto de vista atávico. Quando suicida, por exemplo, ele sente fome, mas ele não morre de fome, porque o espírito tem um outro tipo de energia. Agora, se nós não trabalharmos para termos os recursos financeiros para comprar alimentos, nós podemos morrer de fome? Todo dia sair para trabalhar e buscar os recursos é um desafio para muita gente? Que se não fosse morrer de fome, a pessoa não sairia. Tanto é que existem pessoas que vivem só desses programas sociais, do governo e fora do governo, e não trabalham porque não morre de fome. E tem só o suficiente para viver numa miséria, mas tem. E não trabalham por indolência do espírito. O que elas estão fazendo com elas mesmas? Enquanto ser existencial que elas são. E os que fomentam esse tipo de programa também estão copartícipe disso. O que elas estão fazendo? Mantendo-se viciadas num processo espiritual de parasitismo. Antes elas parasitavam a sociedade como mandatários, agora numa situação de miséria parasitam de outra forma, como seres necessitados que não são capazes de se prover, como se isso fosse verdade. E nós temos, por questões eleitoreiras e tudo mais, programas assim que fazem com que as pessoas se mantenham viciadas. E centros espíritas que também colaboram com isso, mantendo as pessoas, dando cesta básica, dando tudo o que elas precisam materialmente, e elas se mantendo numa situação de miséria moral e numa semi-miséria material, tendo só o suficiente para não morrer de fome. Então isso são aberrações. Mas o que acontece? Para um governo materialista isso pode acontecer? Pode. Mas para um centro espírita fazer isso é um grande problema para as pessoas que fazem isso. Então, tudo que nós formos fazer no centro espírita, o que nós devemos buscar como recurso fundamental? Num centro espírita não é cabível fazer qualquer coisa sem isso. O que é isso? Nós estamos perguntando. A promoção do espírito imortal. Quando nós promovemos o espírito imortal, o que nós estamos criando no centro espírita? Objetivos existenciais. Cada tarefa no centro espírita deve ter um objetivo existencial. Por que nós estamos realizando esta tarefa aqui? Quando nós falamos da evangelização de consciência na proposta da Emiliana do Sena, o que nós estamos buscando? Os benfeitores, por nosso intermédio, estão buscando conscientizarmos o movimento espírita de que há um convite para que nós possamos colocar
tudo que fazemos dentro dos objetivos existenciais. Eu estou simplesmente dando aula de moral cristã, como se falava antigamente, dando aulinha de evangelização, ou eu estou realmente contribuindo com a formação do espírito imortal que está criança, que está adolescente? A primeira proposta pode ser verdadeira, aliás, é verdadeira na maioria dos centros. São poucos aqueles que têm a noção do que estão fazendo realmente no nível existencial. Mas a proposta é que nós mudemos isso, que nós façamos tudo com objetivos existenciais. O ser que somos, realizando uma ação voluntária com objetivo existencial, em que eu me transformo enquanto espírito imortal. E eu sou o instrumento para que outras pessoas se transformem também. Se não for assim, nós não estaremos dentro do critério, do projeto iluminativo de Jesus para o planeta. Fazer qualquer atividade simplesmente por fazer, por uma barganha, por um desencargo de consciência, por uma questão puramente em que envolve intenções secundárias e não a verdadeira intenção pura e cristalina do ser essencial, é muito grave consciencialmente realizar ações nessa direção. O ser é o espírito que somos, é mais do que o propósito, é o ser essencial. Quando você realiza o propósito, você vai se sentir pleno, feliz, vai sentir um bem-estar enorme, vai se sentir um espírito saudável, a sua espiritualidade e religiosidade vão se tornar intrínsecas a você, né? E esse amor incondicional, esse sentimento de pertencimento ao universo vai ser muito intenso, à medida que você vai realizando o seu propósito existencial. Os objetivos existenciais é o desenvolvimento das virtudes? Não. Os objetivos existenciais são os instrumentos para o desenvolvimento das virtudes. Quando você tem um objetivo existencial, você está realizando uma ação fora de você, desenvolvendo uma virtude em você, porque você estará realizando uma ação externa, mas em sintonia com o ser que você é. Então você realiza a ação se tornando uma pessoa melhor, desenvolvendo uma virtude no seu coração. Por isso que a pessoa só estará em equilíbrio quando ela une propósito existencial com os objetivos existenciais. Para que nós possamos realmente ter um objetivo existencial, é muito importante nós perguntarmos: qual é o objetivo desta atividade na minha vida? Se a resposta, você for levado ao ser que você é, você ali tem um objetivo existencial. Agora, se a resposta for algo fora de você, do ser que você é, eu faço esse trabalho aqui no centro porque falaram que se eu não fizer, o obsessor vai me pegar e aí eu não quero ficar com o obsessor. Vejamos, existe objetivo existencial aí? Não, porque a pessoa está querendo se livrar de algo de fora. Agora vamos ver a questão do ponto de vista existencial. A pessoa pergunta: esse trabalho que eu estou fazendo aqui, qual é o sentido dele? Aí ela responde: bom, por esse trabalho eu estou me tornando uma pessoa melhor, mais amável, mais harmonizada, mais equilibrada. Eu estou conseguindo conviver com as pessoas de uma forma mais suave, mais leve. Nesse trabalho tem objetivo existencial? Sim, porque ela respondeu com questões puramente existenciais do ser que ela é. Então, se nós tivermos dúvida
se qualquer ação nós estamos com objetivos existenciais ou não, façamos essa pergunta. Por exemplo, na convivência em família, nós podemos estar convivendo em família sem objetivos existenciais? Podemos, né? Estar junto. Né? Eu estou nessa família porque Deus me colocou aqui, não tem jeito, mas eu sinto que eu não sou dela. Eu caí de paraquedas aqui, porque essa família aqui não tem nada a ver comigo. Já ouviram isso? Já falaram isso? Não precisa responder. Não precisa levantar a mão, não. Então, uma pessoa assim tem objetivo existencial na família? Ela está vivendo naquela família porque não tem outro jeito. Mas, se pudesse, ela comprava no supermercado outra família e ela vivia a viver com a outra família. Como isso não é possível, não tem família no supermercado, nem pai, nem mãe, nem irmão. E aí, só um minutinho. Aí, o que acontece? A pessoa não tem o objetivo existencial. Agora, se ela se sente um peixe fora d'água naquela família, isso acontece num planeta de expiação e prova? Sim, muito comum. Só que ela pergunta, por quê? Qual é o sentido de Deus ter me colocado nesta família, que eu me sinto como um peixe fora d'água, que eu me sinto que não é a minha família espiritual? E reflete, é para que eu desenvolva valores muito importantes, significativos para mim enquanto espírito, que eu desenvolva o perdão, que eu desenvolva a tolerância, que eu desenvolva compaixão, que eu desenvolva a paciência, que eu desenvolva uma série de valores do espírito imortal. Essa pessoa, nessa mesma família, estará com objetivos existenciais na família? Totalmente. Cada ação dela terá um objetivo existencial, porque ela estará focada na virtude do ser que ela é. Então ela não lamenta estar naquela família como a outra, que ela lamenta estar naquela família que ela acha que caiu de paraquedas. Ela simplesmente utiliza de todos os recursos, porque ela sabe que ela não está ali por acaso. Se fosse pelo desejo dela, ela não estaria ali, mas pela vontade de Deus ela está ali. E aí ela utiliza daquela família para desenvolver objetivos existenciais. Então, é dessa forma que nós vamos fazendo as reflexões e centrando em nós mesmos para adquirirmos equilíbrio existencial. O sentimento de não pertencimento vem do autoabandono. Quando, por exemplo, nós não sentimos pertencendo à família, porque nós estamos nos autoabandonando do nível existencial. Não é por causa da família, é por causa da forma como nós estamos lidando com a família. Porque nós poderemos estar naquela família fazendo exercícios existenciais, e aí nós nos sentimos pertencendo sim ao universo, que é muito mais do que aquela família. Mas por quê? Porque nós estamos num movimento de autocuidado e não de abandono existencial, que vai gerar toda essa dificuldade. Então, quando nós nos sentirmos um peixe fora d'água na família, é muito importante saber que o problema não é com a nossa família, é a forma como nós estamos lidando com a família. Quando nós nos sentirmos um elemento estranho do centro espírita onde nós estamos, podemos ter certeza, não é com o centro espírita. É claro que se o centro não for um centro realmente equilibrado, pode ser com o centro. Mas se for um centro focado em Jesus e Kardec, o problema não é com o centro, é a forma como nós estamos lidando com isso. Se nós lidarmos sem objetivos existenciais, vai ser muito difícil a convivência no centro, na família, no trabalho, em qualquer área ligada ao fazer o ter, nós vamos ter grandes dificuldades. Por isso, a necessidade de desenvolver o objetivo existencial.